Você já teve a oportunidade de ir num congresso aonde, além de uma programação diversificada, 4 dias, congresso estendido com um dia inteiro de palestras online, ter uma parte para você praticar? Exatamente isso. A gente continua falando de Break Connection e na programação do Break Connection tem uma parte incrível, inédita, que se chama Break Kids. Exatamente. 2 dias inteiros para que os participantes, professores, educadores, profissionais da área de saúde também possam praticar com as crianças sob supervisão. É isso mesmo. E a gente vai conversar com Luciana Felipeto, que é fonoaudióloga, que é psicopedagoga e está coordenando o Break Kids. E a Luciana já vai começar contando para a gente como que o Break Kids foi parar dentro do Break Connection. Né? E vou te contar, então, a história do surgimento do Break Connection Kids. Na época da pandemia, né, nós tivemos o Break Connection como uma edição online. E aí, porque as pessoas não podiam se aproximar, tinha todo aquele contexto, né? Então, a gente chegou e teve a ideia assim, já que está online, como que a gente vai poder disponibilizar um congresso com toda essa carga horária dentro de casa, dentro das famílias, né? Porque os profissionais têm filhos e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E faria o que com essas crianças para elas terem, né, um tempinho ali, para dar um tempinho para os pais estudarem, né? E aí, conversando um belo dia com a doutora Ângela, a gente teve a ideia do eixo Kids, justamente para tornar aquela prática científica, né, tudo aquilo que a gente vê com aquela especificidade toda, algo concreto para ser praticado dentro das famílias, dentro das casas, dentro das escolas. E aí surgiu a ideia do Break Kids. Então, aí eu fiquei sendo coordenadora, né? E a proposta original era que, nessa edição de pandemia, enquanto os pais estavam estudando, paralelamente a gente teria sala do Kids para que as crianças reproduzissem as oficinas que os nossos palestrantes produziriam para elas. Então, no decorrer do congresso, a gente teve uma programação muito divertida, porque o Kids ele é muito informal. Basta você ser um profissional que tenha uma ideia bacana e que tenha ali uma expertise, né, a parte prática. Não sei se precisa ser um doutora ou um mestrando, alguém assim. Você pode ser um professor, mas que desenvolveu uma grande ideia e que pode criar uma mega oficina, onde a gente vai depois ter teoria e a junção da prática, do chão da escola, do chão da sala de aula, de dentro da sua casa, entende? Então, a gente voltou o KID justamente para esta prática. E aí, o que acontece? Aí nós fomos evoluindo nesse contexto, né, dos anos, e a gente foi percebendo que a aprendizagem ela tem que ser significativa e tem que ser afetiva. E nada melhor do que a gente ter isso na prática. E aí a gente começou a chamar os palestrantes que tinham, por exemplo, materiais, né, que produziam materiais em cima desses livros de história, de contação de história e de outros livros e trabalhos científicos publicados, eles começaram a reproduzir isso na forma de oficinas. Então, hoje o formato do Kids contempla a todos, porque na medida em que eu estou dando a minha palestra, eu faço ela tão lúdica e tão prática que se tiver uma criança na plateia, ela pode servir como um agente ali de exemplificação. Então, a gente consegue atender profissional, pai, criança, independente da faixa etária, a gente consegue elaborar algo prático para contemplar todos. Então, esse é o barato do Kids, né? E ele é sempre inovador, porque ele traz a ludicidade para as práticas científicas. Quais são os principais
temas ou tópicos, Luciana, que vão ser abordados dentro dessa programação, e como que as pessoas, né, no caso as crianças, mas quem está assistindo a gente, enfim, educadores, pais, responsáveis que quiserem que os filhos participem, como é que se faz, como é que é o processo dessa inscrição no caso dos pequenos, né? No caso dos adultos, responsáveis, educadores, profissionais de saúde que quiserem participar da programação do Brain, elas vão entrar lá no www.brainconnection.com.br. E, no caso, para inscrever as crianças para o Kids, como que se inscreve e quais são os principais temas que vão estar sendo abordados nessa programação específica? Hoje em dia, como a gente tem um caráter científico do Brain Connection também, né, não podemos esquecer que é um congresso, é o maior congresso de neurociência e educação que a gente tem noção, e ele está dentro de uma universidade. O Kids hoje está muito voltado aí para práticas pedagógicas, tá? De oficinas que viabilizem os professores, as pessoas que participam, os profissionais que participam do congresso, ter acesso a isso para reproduzir isso nos seus ambientes de trabalho. As crianças, no caso, elas não precisam de uma inscrição, elas são convidadas do público. Então, elas são convidadas a participar conosco, porque elas ali vão servir, a plateia é que vai ser as pessoas que vão ser, que a gente vai utilizar para usar a exemplificação. Vamos supor, eu não preciso, porque lá é um ambiente universitário agora, né? Então, a gente está convidando as creches, a gente está convidando a população local para levar as crianças para participar. Eu, por exemplo, vou fazer uma oficina de contação de histórias sobre o autismo, tá? Do lançamento de um livro meu, que é sobre o autismo, chama Girassol Azul. Ela é minha oficina. Dentro do meu livro, eu trago algumas reflexões sobre educação, sobre alguns nuances que nós vamos discutir. Então, além de eu dar a oficina para as crianças, eu vou estar trabalhando pós a contação de histórias, essas reflexões sobre o contexto escolar, o porquê da mesmice, o porquê de não ter as práticas lúdicas, porquê de, com o avançar da idade, as práticas se tornam menos afetivas, mais conteudistas, entendeu? Dentro do livro, nós temos algumas reflexões sobre o autismo, sobre a estruturação dessa família, né? Desse adoecimento. Então, o livro é lúdico, porém, ele tem uns ensinamentos. Então, para as crianças, vai servir como uma contação de histórias, mas para o público, profissionais e pesquisadores, vai ter a parte também da teoria ali sendo contada. Você entendeu como funciona? Então, a gente tem os dois viés. Então, no caso, vai atender tanto a população das crianças quanto também dos profissionais. Né? A verdade é que vai acontecer ao mesmo tempo. Exatamente. Então, enquanto Luciana Felipeto está lá falando da palestra sobre contação de histórias, né, e aproveitando para usar a questão do seu livro do Girassol Azul, envolvendo a questão do autismo, as crianças também estão ali. Você pode, por exemplo, falar, né, mudar o linguajar do adulto para contar uma história para as crianças, né, mesmo que seja um volume maior, já que se está se chamando um público maior, né? Uhum. Ou também que lá na frente seja até separado, se o público for muito grande, infantil. Vai ser uma contação de histórias do livro, tá? E, na sequência, vai ser aberta uma roda de conversas, onde a gente vai gerenciar alguns assuntos também da prática do dia a dia da sala de aula com esse paciente, com essa criança autista. Então, você aproveita a prática, né? Então, independente do público, ele atende a todos. É essa que é a visão, né? Mostrar a teoria e a prática, né? Vamos aproveitar, então, aí para você dar umas dicas de eu como educador, enfim, pai e por aí vai, quais são as características ou o que eu tenho que observar para fazer uma contação de história interessante, né? Atrativa,
e, né, que vai estar fazendo parte da sua palestra, que você vai comentar na sua palestra, e, além disso, que outros temas que vão estar dentro aí dessa programação envolvendo o Break Kids? Isso. Esse é um dos temas, né? Quando a gente conta histórias, por si só, a gente já tem um caráter lúdico muito grande envolvido nisso, né? Aí, quando eu mudo a minha entonação de voz, quando eu provoco as crianças, quando eu provoco a plateia, eu trago expectativas, né? Eu proponho outros finais. Então, a gente consegue, de uma forma muito interessante, trabalhar essa literacia, trabalhar esse vocabulário, trabalhar a criatividade. Eu pretendo dessa forma, bem assim, trabalhando mesmo no formato de uma oficina de contação de histórias, né? Usando entonação, provocando as experiências, tentando antecipar alguma coisa com as crianças, fazendo uma coisa bem dinâmica. Isso vai ser um dos assuntos que vão ser tratados. E propondo a elas também, tentando entender, dentro do contexto em que elas vivem, que elas estudam, né, o que elas observaram ali dentro da proposta do livro. Que eu consigo fazer também, né, uma dinâmica a qual eu escuto esse aluno, porque o aluno é o protagonista da aprendizagem. Não sou eu, não é o professor. O aluno, aquele que aprende, deve ser esse protagonista, porque ele é que precisa de abordagens, de estratégias, né, individuais, às suas necessidades, mas para poder fazer esse processo acontecer, né? Então, é mais ou menos por aí que eu vou fazer a minha oficina e a minha contação de histórias. Agora, voltando à programação, nós temos muita coisa e muita gente bacana. A gente tem oficinas sobre matemática, a gente vai ter sobre linguagem de sinais, a gente tenta fazer tudo muito inclusivo, né? Tudo propor estratégias que contemplem a todos e mostrem para os professores, para os profissionais, como isso deve ser feito num ambiente escolar, né? Porque hoje nós temos salas muito diversas e muitos alunos de inclusão. Então, a gente tem que pensar não em desenvolver estratégias para eles, mas desenvolver estratégias inclusivas para todos, né? Porque senão a gente fica numa sinuca de bico, porque eu tenho um autista, eu tenho um TDAH, eu tenho um disléxico. Como é que você vai oferecer estratégias individualizadas assim? Mas se você for inclusivo, se você pensar, né, em habilidades, você pega todo mundo, né? Então, se eu pensar que eu preciso desenvolver tal habilidade auditiva e eu criar uma estratégia lúdica que vai atender todos os meus pacientes, eu realmente faço o processo acontecer. Voltando à programação, além disso, nós temos aí uma oficina incrível, né, que é do Kids, mas está no Brei estendido, que é uma oficina de bullying e é feita de como o que o bullying provoca no cérebro do adolescente e da criança, e vai ser dada por um adolescente e a doutora Marta Helvas, um adolescente que lançou um livro sobre bullying, e ele tem altas habilidades, ele trabalha dentro desse contexto, e aí ele vai nos dizer e entrevistar a doutora Marta, mostrando como é que acontece isso no cérebro e, ao mesmo tempo, mostrando o livro dele, os nuances do livro que ele lançou. Então, a gente tem muita gente boa, a programação está imperdível e o Kids é muito interessante. Faz muito sucesso. Eu acho que o povo não pode deixar de fazer essa inscrição. Com certeza, você que está aí com a gente, ó, nos ouvindo aí no podcast, nos escutando e nos assistindo aí no YouTube. Uma questão muito importante também, que a gente percebe muito, Luciana acabou de falar da questão do bullying, que é fato, né, já é uma situação vivida, inclusive por nós, quando éramos crianças das escolas, só que era, digamos, de uma forma um pouco diferente, ou talvez, às vezes, menos, não sei, invasiva ou violenta, como acontece nos últimos anos, talvez a coisa tenha ficado mais complicada. A questão também da inclusão,
né, com tantos transtornos que estão se descobrindo, diagnósticos que estão sendo feitos, né, as pesquisas e estudos sendo avaliados, evoluindo e descobrindo que várias crianças que até então eram rotuladas como preguiçosas, como mimimi, crianças que tinham dificuldades, né, às vezes, entre aspas, chamadas aí de burras, né, de lerdas e por aí vai, coisas que ficaram teoricamente no passado, porque, né, há todo um processo de evolução, mas ainda, Luciana, há muito que se fazer em relação a tudo isso com os educadores, porque nós estamos falando de capitais, grandes metrópoles e também o interior. E o interior, normalmente, o acesso é menor, infelizmente. Né? As grandes capitais ainda têm grandes eventos. E o interessante é que o BreConnect tem também essa questão da parte online, justamente para atingir todos esses espaços carentes de informação. Hoje, no consultório, a gente conversava entre profissionais da dificuldade que está sendo o processo inclusivo dentro das escolas. Praticamente não existe isso. É um momento onde você tem que ficar o tempo todo batendo lá na porta da escola para exigir os direitos dos alunos, né? Para ver, tentar beneficiar, porque uma criança não incluída traz muito sofrimento. E aí passa por bullying, passa por um processo familiar desgastante, os pais ficam muito doentes, é um ambiente familiar adoecido. Então, quando ocorre a inclusão, o respeito ao outro, e essa prática pedagógica mais inclusiva, transforma todo o ambiente, toda a comunidade escolar. Então, é uma questão a ser percebido e detectado, e a gente tem que ter intervenção nisso. E nada melhor do que a capacitação. Quando a gente não fica ignorante, no sentido mesmo da palavra, de ignorar o acesso, a gente ter acesso à informação, se capacitar, entender o funcionamento cerebral, como que o cérebro daquele paciente funciona durante o processo de aprendizagem. Isso gera o quê? Uma abertura de portas para você saber traçar as suas metas e as suas práticas. É através do conhecimento que a gente consegue realmente ter outras ideias para poder atingir o todo, né? Mas, como eu te disse, com essa diversidade que nós temos hoje nas salas de aula, e ela só vem crescendo ano após ano, vai chegar um momento que, se não se pensar de uma forma inclusiva nas práticas pedagógicas, vai ser difícil para o professor dar conta de tanta diversidade dentro desse contexto, né? E a diversidade também, ela está entre os professores, porque tem uma questão o grupo de professores que estão no período pré-aposentadoria, né, boa parte deles, alguns deles já estão ali meio que entregando já os pontos, né, entre aspas, empurrando com a barriga. Tem os professores, digamos, cansados, estressados, que não estão querendo mais a área de educação e acabam ali fazendo mais do mesmo, ou professores que acham que não ganham o suficiente para fazer esse trabalho. E também tem a questão do tempo, né, Luciana? A pessoa trabalha na sala de aula, dentro do horário, trabalha em casa, porque tem, claro, vários professores, né? Eu imagino que a maioria são os professores que amam o que fazem, que amam a profissão e fazem realmente mais, né, pelo amor, mas tem também aquele outro grupo que compromete. A coisa vira um paradoxo, né? E é importante, talvez, aproveitar esses espaços como o Congresso para essa qualificação, né, para essa aprendizagem em relação a técnicas, para entender o que são as neurociências e como elas impactam e fazem a diferença, né, nos processos. Inclusive, você deu um exemplo aí, ó, de um adolescente que lançou um livro, vai estar conversando, né, com a Marta Helvas, né, muita gente pode não conhecer, mas assim, a Marta é uma especialista, né, uma grande profissional em muitas áreas da educação, com muitos, enfim, com livros, com estudos, e que, sim, escutar ela falando já é um presente, né? Agora, é essa interlocução entre os jovens e adolescentes,
Eu tenho uma criança com síndrome de Down que vai fazer uma oficina, né? Eu tenho desde PhD até, né, uma criança, um adolescente que vai participar como protagonista das oficinas, né? Mostrando o trabalho que ele desempenha, a experiência dele, a cotação numa parte clínica. Eu tenho adolescente, que também é uma outra criança, que junto com a Renata Aguilar vai fazer uma bela oficina, né, sobre as questões da matemática também. Então, assim, nós temos dentro do Kids a possibilidade de criar. Isso que, para mim, define o Kids, sabe? É ludicidade, ciência, engajamento, o cérebro aberto para fazer conexões. Independente de quem seja, tem espaço no Kids, porque a gente, desde que traga soluções, né, e desde que isso seja aprendizado, socialização, desenvolvimento de linguagem, tá tudo certo. Nós chamamos para o Kids. Então, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que quer fazer conexões, que quer ampliar aí seu conhecimento, expandir as possibilidades da sua sala de aula, de repente ser um professor até mais disruptivo, por que não? Você não vai só aprender técnicas, você vai ter a oportunidade de praticar, de perguntar. Então, você não entendeu, você vai lá, Luciana, me explica isso aqui melhor. Luciana, eu tenho um aluno com esse tipo de dificuldade. Você vai ter a oportunidade de trazer na prática, de colocar seus casos e até mesmo discutir isso na hora, porque isso é que enriquece os congressos. Então, nós queremos convidar vocês para se inscrever. Vai ter na legenda as informações do site, vai ter as informações para você se inscrever também no Break Kids. E outra coisa, a gente vai colocar também o livro da Luciana, com o nome direitinho, onde você vai ter mais informações, como que você faz para comprar o livro dela, e para entender que ela usou o girassol azul para a questão do autismo. A gente tem um adolescente que escreveu o livro sobre a questão do bullying, porque, na verdade, é um pouco daquela letra daquela música, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que se é. E muitas vezes as pessoas não podem deixar de ser o que são, né, sob pena de serem felizes, frustradas, sofrerem, e a gente não quer isso. Pelo contrário, a educação só vai crescer e vai conseguir realmente transformar e dar para as pessoas o poder de transformar a própria vida e também transformar a realidade da sua família a partir do momento que elas conseguirem realmente ter um acesso ao conhecimento, à aprendizagem e conseguir fazer um belo trabalho. Tanto os professores, né, os profissionais de saúde, de educação, quanto os próprios estudantes. E a gente está te esperando. Recife, outubro e novembro de 2024, Brain Connection, neurociências e aprendizagem para o futuro muito melhor.